Olá! Estamos numa época em que juntamos a família e os amigos para festejarmos os eventos juninos. Então, nesse aspecto de melhorar a convivência, vamos falar um pouco sobre a grande pergunta que surge nesse momento. Podemos tirar, nessa época de pandemia, de quarentena, a oportunidade de resgatarmos o convívio em família? Bem, é fato e verdadeiro que essa crise atual nos obriga com mais clareza o valor do tempo e do convívio familiar. Mas será que todos nós sairemos resilientes e empáticos dessa situação? Nesse mundo tão frenético, hiperconectado, acabamos por não nos atentarmos aos detalhes do cotidiano. Não vemos mais o recado pregado lá na geladeira, há anos está por lá, o desenho escolar do filho e até da brincadeira que eles fazem, aquela questão de encaixar o quadro de incertezas que existe no convívio familiar, e alguns de nós sequer lembram do que comermos no café da manhã, porque estamos acostumados a responder e-mails de trabalho sem sentir o sabor e o cheiro característico da nossa comida. Na verdade é pressa. Pressa, até então, é a palavra de ordem. Mas vamos lá. O cérebro humano, ele tem a capacidade de absorver um número limitado de informações por tempo e por unidade de tempo. Não é à toa que muitos de nós temos uma queixa padrão. Acho que é uma queixa comum. Estou esquecendo fácil das coisas. Mas a sociedade cada vez mais competitiva faz a gente desrespeitar o nosso limite do nosso próprio corpo, ou seja, do nosso cérebro. Não é à toa que os remédios controlados consumidos no mundo, mais consumidos no mundo, claro, são os ansiolíticos, são os antidepressivos, que são muito bons, com certeza, quando prescritos para tratar doenças ou transtornos mentais. No entanto, trágico quando usados indiscriminadamente de modo paliativo. Nesse momento atual, que é a quarentena, tivemos que interromper o chamado piloto automático e reavaliar um pouco da nossa vida e até as nossas atitudes, né? Então, estávamos todos em um ritmo muito eufórico, acelerado, de uma forma coletiva de viver. Em momentos de crise como essas, temos duas opções: reclamar por estarmos confinados ou reaprender a conviver com as pessoas que amamos. Entendam uma coisa: um dos maiores desafios da humanidade é viver em proximidade com as outras pessoas, ainda que essas sejam do nosso próprio sangue, ou seja, do nosso próprio convívio. Sartre, filósofo francês, dizia que o inferno são os outros, porque na verdade é pelo olhar do outro que reconhecemos a nós mesmos. Já que a convivência expõe nossas fraquezas, os outros são um verdadeiro, entre aspas, inferno. Essa pandemia, na verdade, pelo coronavírus, talvez seja conhecida como a maior crise enfrentada pela humanidade no século XXI. Períodos como esse, pode ter certeza, são uma oportunidade para refletirmos sobre consciência coletiva e o que efetivamente importa em nossas vidas. Se você está em home office, por exemplo, acredite, você é um privilegiado, pois algumas pessoas e famílias estão tão ruins nesse momento que não sabem nem o que vão comer no jantar, porque não tem trabalho, e outras têm até trabalho, mas não precisam se arriscar, vão precisar arriscar a sua vida em serviços de saúde, dito os essenciais. Dessa forma, pensando naquelas pessoas mais carentes, surgem percepções de vulnerabilidade e falta de controle que podem acelerar o nosso pensamento. Mas é nessa hora que nos damos conta que não fazemos nada sozinho e que cada um de nós podemos fazer a diferença como comunidade. Os projetos de crowdfunding
que são aqueles que financiam de maneira coletiva para ajudar e apoiar famílias, comunidades e até grandes regiões mais vulneráveis, com campanhas de doação com o intuito de oferecer um suporte durante essa pandemia do coronavírus. Então, vamos ligar ao nosso confinamento com nossa liberdade atada, provavelmente nos fará nos sentir ansiosos, impacientes, mais estressados, enfim, limitados. Mas por outro lado, e ao mesmo tempo será exigido de nós calma, mais sobriedade, comunicação, relações interpessoais, que podemos nos manter em harmonia na nossa própria casa. A falta de empatia é a principal causa de discussões, de brigas, em qualquer ambiente. Se conseguirmos respirar fundo, recuperar o fôlego e não deixar levar pela raiva, fortaleceremos sim ainda mais os nossos lados afetivos com as pessoas que nós amamos. Uma dica: tente reconhecer os gatilhos ansiosos da sua mente, descobrindo mais emoções, quais os pensamentos e quais os fatos negativos na sua vida. Assim, você vai conseguir diminuir significativamente a irritabilidade e os pensamentos catastróficos que vão surgir. O valor da família, o que eu posso falar sobre, e vejo isso na minha prática aqui no consultório, com as conversas que eu tenho com alguns pacientes, descobri que inúmeros moram fora, sozinhos, e vieram a princípio, digamos, no afã de sensação de férias, e mal sabiam o que era uma quarentena. Na casa dos seus pais, muitas vezes, grupo de riscos, alguns me confessaram que, no primeiro momento, ficaram bastante preocupados, como seria todos, confinados por um grande tempo ou tempo indeterminado no mesmo lugar, na mesma casa. Mas a verdade é que estão achando incrível. Estão tendo a oportunidade de fazer coisas que nunca fizeram antes. Um me falou que chamou a mãe para fazer aula de dança. Já pensou? Diz que não fazia algo assim desde quando era pequeno, desde a infância. E com certeza, ele me falou que foi maravilhoso esse momento. Um misto de gratidão e felicidade por momentos assim. Outros ainda estão aprendendo a cozinhar, tarefa que sempre abominavam, e assim aprimorando habilidades inexistentes. Até então, legal, né? Mas também tem muitos jogando jogo de tabuleiros com irmãos, com os pais, tem aprendido algumas estratégias de leituras coletivas, tem visto aquela série com o pai que queria tanto tempo, almoçar, tomar café, jantar, todos juntos, uma grande sensação que está muito integrado, que não era antes. Muitos também diziam que durante o home office estão reestruturando a rotina dentro de um novo contexto, como montar o horário de trabalho fora daquele ambiente que dorme, no caso, né? Dando pausas para belos e proveitosos momentos de família. Enfim, a crise obriga a ver com mais clareza o valor do tempo, do convívio familiar. E vem novamente aquela pergunta lá no início: será que nós sairemos mais resilientes e empáticos dessa quarentena, dessa pandemia? Será que reaprenderemos a administrar nosso tempo? Será que olharemos mais nos olhos das pessoas que amamos? Como disse John Lennon na música Imagine, abre aspas, pode ser que eu seja um sonhador, mas se você saber o caminho, é o amor. Ressignifique e busque de verdade o valor do tempo que você vinha perdendo, tão próximo e tão belo.